Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre o leilão do Tesouro Nacional, aquele momento em que o governo federal oferta títulos públicos e você descobre, com base nos grandes bancos, fundos de investimento e fundos de previdência, qual é o interesse do mercado financeiro por esses títulos. E eu já antecipo, tem título micano e a taxa Selic vai ficar bem alta nos próximos anos. Se você quer entender um pouco melhor, eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele sino da notificação, marque lá a opção todas e receba diariamente o nosso vídeo, porque aqui o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. Sem enrolação, vamos direto trazer para você os leilões que aconteceram no mês de janeiro, na última semana de janeiro, em particular aqui que nós tivemos no Tesouro Nacional. Vamos começar falando aqui da NTN-B, ou IPCA com juros semestrais. Para que você saiba, nesse leilão do Tesouro Nacional, nós não temos, então, leilão de títulos do IPCA principal, ou seja, diferentemente do Tesouro Direto, que você tem essa oportunidade de compra, quando nós estamos falando do Tesouro Nacional, os institucionais não têm essa oportunidade. Então vamos lá, observe aqui essas colunas, essas linhas também marcadas aqui ao final. O que nós tivemos? Esse é um tipo de leilão da NTN-B, que numa semana é o leilão dos títulos 25, 32 e 45. São esses vencimentos. E na semana seguinte, que no caso foi essa do dia 25, o leilão são dos títulos 27, 35 e 60, que é o título mais longo do Tesouro. Muito bem, o que você já observa aqui? De cara você já vê que todas as taxas que estão aqui na cor vermelha significa que elas reduziram em relação ao leilão de 15 dias atrás. Então a primeira informação é essa. Segunda informação que é importante nós ficarmos de olho é que o título curto, diferente do que já vinha acontecendo, ele não vendeu 100%. Então o leilão que foi para 2027, mesmo na volta 1, veja que foram ofertados 750 mil títulos e depois de muito tempo não foram comprados 100%. A volta 2, como é mais para dar liquidez, nós só trazemos aqui mais a título de informação. Muito bem, outra informação que é importante nós trazermos aqui para você inicialmente é que a oferta total reduziu. No leilão anterior era 1 milhão e 600 mil títulos. Nesse leilão agora está aqui, 1 milhão 200, quase 1 milhão e 300 mil títulos. Só que o percentual de títulos comprados aumentou, passou para 92%. E com isso, o volume financeiro diante dessa oferta menor acabou caindo. Porque teve uma oferta maior, mesmo tendo um volume maior comprado, o volume financeiro reduziu, fechando aqui em 4.738.000. Muito bem, vamos trazer um resumo mais detalhado da análise desse tipo de taxa para que você entenda quais foram as variações que aconteceram. Só que como nós estamos falando aqui de leilão do Tesouro Nacional e de IPCA com juros semestrais, eu gravei recentemente a atualização das melhores preços e taxas do Tesouro IPCA com juros semestrais. E os títulos longos estão com taxas e preços excepcionais. Assista que você vai fazer um link com essas informações. O vídeo está aqui no alto. Muito bem, as taxas estão reduzindo em todos os prazos, mas uma maior queda nas taxas aconteceu no 2027. O que aconteceu nesse cenário para que você entenda melhor aqui? Então vamos lá. Em 2027, ou seja, o vencimento de 2027, caiu 19 pontos base. O 2035, 5 pontos base e o 2060, 6 pontos base. O que nós estamos verificando? É a primeira queda mais forte, e aí estou falando do ano de 2022, para esse vencimento de 2027. Quando nós olhamos aqui para trás, o que nós estamos vendo? Veja o vencimento mais curto. No leilão anterior ele subiu 34 pontos base. No leilão do dia 11 de janeiro, tinha subido 57 pontos base. Então você veja que nos leilões que aconteceram nesse ano, as taxas subiram em quase todos. Só nesse que elas caíram. É a primeira queda, então, mais forte do leilão de 2027. E o que eu considero uma queda mais forte? Quedas acima de 10%, nós podemos dizer que são quedas consideráveis de um leilão para o outro. Quanto mais alto esse valor, maior é a queda. Bom, o que nós podemos observar com essas reduções, então, e essas variações, é uma tendência à estabilização das taxas desses títulos no leilão.
Falando um pouco da oferta, a oferta reduziu 23% em relação ao leilão anterior. Ou seja, essa oferta que nós temos aqui, de 1 milhão, quase 1 milhão e 300, era quase 1 milhão e 700. Só que a queda maior foi em relação a esse leilão anterior. Saiu de 2 milhões e meio para 1 milhão 287. Então é uma queda considerável de quase 50% em relação ao leilão dos mesmos títulos que aconteceu há 15 dias atrás. Então é bom a gente ficar de olho porque a oferta caiu e ela está voltando então para patamar bem abaixo dos leilões iniciais então de 2022. A redução muito forte dos títulos médios e longos, o 2035 e o 2060, e apenas 20% da oferta do leilão de 15 dias atrás. Vou tentar traduzir para você aqui. Repara comigo o 2027. O 2035, nós tivemos 300 mil títulos oferecidos e do 2060, 50 mil. Então dá um total de 350 mil títulos. Quando nós olhamos para o leilão de 15 dias atrás, o que nós verificamos? Está aqui a marcação, ó, 1 milhão e 625 mil títulos. Agora caiu para 350 mil. É uma queda acentuada do volume de títulos ofertados médio e longo. No leilão da semana passada já havia tido uma queda considerável, 420 mil títulos foi o total. E relembrando, agora então 350 mil títulos. Então os títulos longos estão reduzindo a sua oferta. Com relação ao volume comprado, 93% da oferta total foi comprada. E esse é o melhor percentual em termos de títulos comprados em 2022. Está ele aí na sua tela, 92,8%. No leilão anterior está aqui, 85%. No outro, 84%. E no anterior, 85%. Então veja que a média de 85%, 84% agora caiu aqui, aumentou para 92%. Conclusões iniciais. O Tesouro novamente reduziu bastante, você viu aí, a oferta de NTS-NBs, ou IPCAs com juros semestrais, principalmente os títulos médios, que é o vencimento 2035, e os longos, 2060. Será que é porque o Tesouro está prevendo queda nas taxas para frente? Vamos acompanhando por aqui. E o mercado? O mercado está comprando praticamente tudo, exceto uma pequena parte dos títulos curtos, que é outro ponto de atenção que nós vamos ficar de olho, para verificar se realmente é uma rejeição ou se foi um caso isolado. Se você já está gostando desse vídeo, dê aí aquele super like e prepare-se, que agora começam a vir as surpresas quando nós estamos falando de títulos que têm relação com o Tesouro Selic. Teve título micano e você vai entender agora. Só que antes, eu quero te indicar aqui esse vídeo que eu gravei agora. Se você está na dúvida qual título comprar para um prazo médio ou um prazo curto, ou seja, até daqui a aproximadamente 3 anos, eu te aconselho a assistir esse vídeo. Algumas alternativas são apresentadas para você que tem um perfil aí conservador ou mesmo moderado. Assista que você vai gostar. Falando agora da LFT, ou o Tesouro Selic. O que aconteceu nesse leilão, comparando com o leilão anterior. Primeiro eu vou fazer aqui a correção da data, que a data foi dia 25. Como você já sabe, o leilão de LFT, Tesouro Selic, e do IPCA com juros semestrais é sempre às terças-feiras. Muito bem, veja o que vem acontecendo. Primeira informação. O título, com vencimento em março de 25, que é o título curto, micou de novo. Ficou novamente na prateleira. Isso é surpreendente porque, veja, no dia 11, o leilão do dia 11 já havia micado. Quando acontece isso uma vez, nós pensamos que pode ser um fato isolado. Repetiu-se o mesmo fato no dia 18 de janeiro. E agora no leilão do dia 25, novamente. Ou seja, não é mais um fato isolado e sim, parece ser um fato bem consolidado. O mercado está realmente rejeitando a LFT para 2025. Não houve comprador para esse título. Segunda informação que nós temos, para o título com vencimento em 2028, a taxa, ou seja, o componente pré-fixado, novamente voltou a cair. Atenção, essa não é a taxa Selic, é o componente pré-fixado do Tesouro Selic. Se você não está entendendo muito bem, nós temos uma playlist aqui do alto chamada Mapa do Tesouro. Vou botar aqui o vídeo. E lá nós temos um vídeo sobre o Tesouro Selic que você vai entender em detalhes. Muito bem, nessa playlist eu falo de todos os títulos, os vencimentos, as características, é uma playlist diferenciada.
Voltando a falar então aqui, o que nós tivemos? O percentual comprado total se manteve aí nos 52%. Quase sempre é esse percentual e modifica muito pouco. E o volume financeiro acabou reduzindo. Reduzindo por quê? Porque a oferta total também reduziu. Se o percentual comprado se manteve, então o volume financeiro reduziu bastante. Muito bem, analisando em detalhes agora esse tipo de informação. Componente prefixado com leve redução para 2028. E você verifica aqui qual é o histórico desse componente. No primeiro leilão ele estava em 29, 0,29. Depois caiu para 0,2880, 0,2780 e agora 0,2620. Em que pese ele estar muito alto, se considerarmos esse componente prefixado de, por exemplo, 1 ano e meio atrás, que não era praticamente nada, era quase zero, ele está alto. Mas se olharmos então esse histórico recente, ele vem caindo aos poucos. Só que a principal informação agora em relação a esse tipo de informação é esse título que bicou. O 2025 ficando na prateleira significa que o mercado está rejeitando esse título e vai pressionar cada vez mais por maiores aumentos aí na taxa Selic e nesse componente para poder voltar a comprar esse título. Vamos ficar de olho, porque quando isso aconteceu há mais ou menos um ano atrás, nós tivemos seriamente o componente prefixado disparando. Vamos acompanhando aqui e trazendo essas informações para você. Volume ofertado reduziu. É o menor volume ofertado dos primeiros 4 leilões de LFT em 2022. Foram 2,8 milhões, sendo que em todos os demais leilões que nós tivemos esse ano foi de 3,3. Então veja que esse volume pela primeira vez foi reduzido. Está aqui para você, ó, dia 4 de janeiro. 3,375. No dia 11 de janeiro, tá aqui, 3,375. No dia 18, a mesma coisa. E agora caiu. Então veja, rejeição e redução da oferta também de títulos aqui. Muito bem, continuando aqui, é o terceiro leilão com 100% de compra do título longo, que era um título que não vinha sendo muito bem aceito pelo mercado. Então, na volta 1, é a terceira vez esse ano que ele está sendo bem aceito. Então, em resumo aqui para você, o que está acontecendo? As ofertas iniciais, pela primeira vez, ficaram abaixo de 3 milhões de títulos em 2022, sendo que o título 2025 não está agradando ao mercado. E quando nós estamos falando, então, para o título longo, ele está sendo bem recebido pelo mercado. Por quê? Porque está sendo comprado 100% desse título na volta 1. E agora eu quero chamar a sua atenção. O mercado está rejeitando durante 3 semanas o título curto. E na semana que vem, mais precisamente no dia 2 de fevereiro, a próxima quarta-feira, nós teremos a nova taxa de juros do nosso Brasil. Para onde vai essa taxa? O Banco Central já falou em aumento de 1,5. Você concorda? Você discorda? Escreve aí que eu quero saber. E se você está gostando, dê aquele super like para você sempre se manter bem informado aqui. E você sabe que 2022 é ano de eleição. E ano de eleição, as taxas podem ter muita volatilidade. E eu fiz um estudo comparando as taxas de 2010, 2014 e 2018, também épocas de eleição. Assista aqui para você entender. Vamos falar agora do pré-fixado. Aqui sim, muita coisa interessante para trazer para vocês e você vai se surpreender agora. Nós tivemos então o leilão na última quinta-feira, dia 27 de janeiro. Nesta quinta-feira, o que aconteceu? Primeiro vamos dizer dos títulos ofertados. Outubro de 22, abril de 24 e julho de 25. A LTN, ou pré-fixado principal, a única mudança de uma semana para outra é que esse primeiro título curto ele altera. Então, na semana passada foi de abril de 23, agora é outubro de 22. Então, comparamos a taxa de outubro de 22 em relação ao leilão de 15 dias atrás. Dito isso, já dá para verificar que as taxas aumentaram. Todos os 3 títulos tiveram aumento nas taxas. O volume ofertado teve um leve aumento, saiu de 4 milhões para 4 milhões e 250. Outra diferença em relação ao leilão é que nós tivemos agora 100% dos títulos comprados. Todos os 3 vencimentos nós tivemos 100% dos títulos comprados. E como a oferta aumentou um pouco e o percentual comprado também, o volume financeiro também acabou subindo. Só que agora é que vem o detalhe. Vamos entender um pouco melhor com relação às taxas do pré-fixado. As taxas parecem estar com tendência de estabilização.
mas elas estão estabilizando, ou seja, não estão variando muito nem para cima nem para baixo, mas em patamares historicamente elevados. Para te mostrar isso, eu trago aqui outubro de 23. Na semana passada, teve um aumento aqui de 15 pontos. E nessa semana, nós tivemos aqui um aumento de 32. Esse é o único título que aumentou consideravelmente o histórico. Título curto aumentando o histórico, 47 pontos base. E eu vou te explicar o impacto disso na Selic. Abril de 24, na semana retrasada, caiu 15 pontos. Na semana passada aumentou 14 e nesta 7. Ou seja, se olharmos o saldo das últimas 3 semanas, é um aumento de apenas 6 pontos base, que eu considero, como já disse para você, normal. E julho de 25, semana retrasada caiu 10. Na passada aumentou 11 e agora aumento de 18. Tá aí, ó, 9 pontos base. Também não tivemos uma variação muito grande em relação a esses dois vencimentos. Então os títulos mais curtos estão com uma alta forte, mas os títulos longos estão estáveis. Qual é, então, a cereja do bolo aí para você entender melhor? É a chamada Selic implícita. É aquela Selic que a gente consegue identificar com base no vencimento dos títulos. O vencimento para outubro de 22, você observa aqui novamente no nosso tabela, está aqui, ó, foi 12,0708 aproximadamente. Isso nos traz uma Selic implícita de talvez 11,75, no máximo 12% para outubro de 22, daqui a 10 meses, época de eleição. E atenção, se essa Selic vai chegar nesse valor, nós não sabemos, mas o mercado de título está precificando, então, uma Selic aí próxima de 12%. Significa que em 2022 Selic vai ficar alta. E aí resolvi comparar aqui com o vencimento seguinte. Veja o que aconteceu na semana passada, abril de 23, o leilão que nós tivemos estava indicando 11,96%. Então qual é aqui a informação? A Selic deve fechar então aí próximo de 12% e para abril de 23 ficar entre 11,5% e 11,75%. Veja que não é uma queda considerável nesse intervalo de aproximadamente 6 meses. Em resumo para você, Selic alta em 2022 e em 2023 de acordo com o leilão aqui do Tesouro Nacional. E para 2024, veja que aqui, nós estamos colocando aqui para abril de 24, o leilão disse que vai ficar em 11,59. Então nós estamos trabalhando com a Selic implícita de 11,25 a 11,50. Só que aqui, como é muito tempo para frente e o mercado muda muito rapidamente, eu não acho muito confiável esse tipo de informação. Muito bem, continuando para você com relação aos pré-fixados. O volume ofertado manteve-se abaixo em relação ao leilão que nós tínhamos no final do ano passado. Entretanto, ele está estável em relação ao leilão anterior. O volume dos títulos em 2022 a cada leilão está girando entre 3,5 e 4,5. Neste leilão foi de 4,25 milhões. Então não vejo grandes alterações nesse movimento em 2022. 100% dos títulos comprados. Os títulos pré-fixados, tanto o principal quanto com juros semestrais, têm tido um maior interesse dos compradores, ou seja, dos grandes bancos, fundos de previdência e de pensão. A prova disso é que dos últimos 20 leilões, em 15 deles foram comprados 100% desses títulos da LTN, pré-fixado principal. Conclusão, o Tesouro vem mantendo aí um nível de oferta dentro aí do seu histórico recente que nós estamos tendo. E a taxa Selic vai ficar alta em 2022, próxima de 12%, como você já tem visto aqui, tanto pela nossa playlist Expectativas de Mercado, como aqui pelos leilões do Tesouro Nacional. E o mercado voltou a comprar 100% dos títulos, algo que não acontecia há 2 leilões. Veja que no leilão anterior foi 88 e no anterior 81, mas o histórico de 100% sempre está aí presente em relação aos títulos públicos. Se você está gostando, dá o super like que nós vamos finalizar agora com o pré-fixado com juros semestrais. E aí você se mantém cada vez mais bem informado aqui no nosso canal. Vamos lá, pré-fixado com juros semestrais. O que nós tivemos aqui? Novamente, os dois títulos ofertados são janeiro de 29 e janeiro de 33. Você já vê aqui na cor verde que os dois tiveram as taxas aumentadas. A oferta total se manteve em 900 mil títulos, ou seja, não tivemos variação dessa oferta. O título longo voltou a ser 100% comprado. Lembrando que no leilão anterior, apenas 1/3 desses títulos haviam sido comprados. Como agora voltou 100%, parece que o mercado volta a aceitar
claramente essa taxa. E aí nós tivemos, diante disso, o volume total de títulos, 100% de todos os títulos ofertados foram comprados então. Finalizando então, o resumo então da NTNF, ou pré-fixado com juros semestrais. Ambas as taxas subiram novamente, mas novamente foi de forma residual. Veja, na semana retrasada tinha reduzido 9 pontos base. Na semana passada subiu 5 e agora nessa 2 pontos base. Ou seja, nós chegaríamos aqui a um saldo de uma queda então de menos 2 pontos base em relação a esses 3 leilões que nós tivemos. O 2033, na semana passada, reduziu 1 ponto. Na passada, subiu 4. E nesta agora, subiu 2 pontos. Já nesse aqui, nós temos um aumento, então, de 5 pontos base. Veja que a variação é pequena, mas, novamente, estamos com taxas altas, 11,38 e 11,45. Se nós formos voltar lá atrás, por exemplo, lá no final do mês de dezembro, dia 9/12, nós tínhamos taxas aqui abaixo de 11%. Então veja, taxas estabilizamos, mas em patamar muito alto. Pode vir novidade por aí e nós vamos acompanhando por aqui. Porque se lá nos Estados Unidos subirem as taxas de juros como estão prometendo, pode esperar, vai ter corre-corre aqui no mercado. A oferta total permanece reduzida pelo terceiro leilão seguido. Esse é um ponto bem interessante que nós estamos verificando. No dia 6 de janeiro, a oferta foi de 2,5 milhões e parecia que o Tesouro ia dar foco nesse título. Depois caiu para 1.800.000 e agora se manteve em 900 mil títulos. É um volume bem baixo que nós estamos verificando aqui com base nesse histórico e já é o segundo leilão consecutivo que fica em 900 mil títulos. Todos os títulos foram comprados, ou seja, dos últimos 4 leilões de 2022, em 3 deles, todos os títulos foram comprados, 75%. Repare aqui, da LTN, a mesma coisa. De 20 leilões, 15% deles foram comprados. É um percentual bem alto que nós estamos reparando aqui nos pré-fixados. Resumo final. O Tesouro Nacional manteve o reduzido oferta de títulos. É uma queda de 64% em relação ao primeiro leilão de 2022. Mas o mercado voltou a comprar todos os títulos. Historicamente, os pré-fixados têm tido a preferência aí dos compradores nesse ano de 2022. Se você gostou desse vídeo, dê aí um super like, porque eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e fica de olho, entenda em que os grandes investidores estão colocando dinheiro para você ter, mais uma vez, uma fonte de informação para os seus investimentos no Tesouro Direto. Um abraço e até o próximo vídeo.